Olá a todos. Eu quero-vos falar acerca de um assunto bastante pertinente. Ultimamente tenho ouvido falar, no meio dos cristãos, esta expressão: eu creio à minha maneira. Eu creio naquilo que eu bem entendo e ninguém tem nada a ver com isso. Bem, qualquer pessoa é livre de acreditar no que bem entende. Na verdade, Deus nos criou com livre-arbítrio e cabe a nós, seres humanos, decidir o que bem entendermos para a nossa vida e acreditarmos naquilo que bem entendermos. Mas, como cristão, não posso deixar de exortar e de encorajar o ouvinte a este seguinte pensamento. Quando Jesus esteve aqui nesta terra, ele trouxe uma mensagem do céu, que é o Evangelho de Cristo. E essa mensagem está baseada na promessa da vida eterna e da fé em Deus. E, segundo o Evangelho e segundo aquilo que Jesus falou, Jesus veio dizer que só existe esta mensagem. Não há dois tipos de evangelhos. Não existe dois finais do mundo. Não existe duas versões sobre salvação. É impossível. E por isso, hoje, nós encontramos bastante confusão no meio do Evangelho, no meio da Igreja de Jesus Cristo, em que uns acreditam que a salvação é de uma maneira, outros acreditam que é de outra, uns acreditam que o arrebatamento vai ser de um jeito, outros acreditam que será de outro jeito, enfim. Sobre o fim do mundo e sobre tantas matérias da Bíblia que uns dizem já não é para hoje, outros dizem que continua a ser para hoje. É uma confusão que está instalada que não traz benefício nenhum para a vida do cristão. E hoje em dia, com o acesso à informação e à internet, nós ouvimos tanta coisa que chega a uma altura que a pessoa já nem sabe naquilo que há de acreditar. O meu alerta, e se você me permitir que eu assim possa alertá-lo com este vídeo, é que você possa ter uma atitude que os irmãos de Bereia tiveram, e isso está registado no livro de Atos, em que eram pessoas que analisavam as Escrituras. Eles não acreditavam de qualquer maneira, mesmo que alguém fosse conhecido, alguém até que eles respeitassem, fosse falar das Escrituras, eles iriam analisar tudo ao pormenor, e assim é que deve ser. Mas para nós termos esta atitude, nós precisamos de criar este bom hábito de lermos a Bíblia, de estudarmos a Palavra de Deus. E nós temos um professor maravilhoso. Esse professor chama-se Espírito Santo de Deus. Numa das cartas, o apóstolo João dizia assim, que nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. Ele nos ensina tudo. O próprio Jesus disse que uma das tarefas do Espírito Santo é fazer lembrar as palavras de Jesus. Jesus também disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Então, se você crê em Jesus Cristo, se você está salvo pela fé no Evangelho de Cristo, você é um filho de Deus, é uma nova criatura, tudo se fez novo na sua vida, e a boa notícia é que o Espírito Santo agora vive em si. E é o Espírito Santo que vai fazer lembrar as palavras de Jesus, e ele é um professor fantástico. Então, antes de começar a ler a Bíblia, ora a Deus, peça a Deus em nome de Jesus Cristo e peça que o Espírito Santo o ajude para que você possa receber de Deus revelação daquilo que você está a ler, que é a Bíblia. O grande problema hoje do cristianismo é que a maior parte dos cristãos à face da terra não leem a Bíblia ou leem muito pouco. Se eu fosse visitar a casa dos cristãos, com certeza que eu iria ver lá nas estantes desses cristãos vários tipos de Bíblias, Bíblias de estudo,
Bíblia de vários tipos de cor, Bíblia para homens, Bíblias para mulheres. Haveria de tudo. E agora a grande questão é quanto tempo estamos nós a despender da nossa vida para ler a Bíblia? Não basta só ir à igreja. É muito bom e é muito importante estarmos congregados numa igreja, e é muito bom que você tenha professores, pastores que ensinem a palavra de Deus para si, mas nós precisamos de analisar as Escrituras. Nós precisamos de nos certificar durante a semana lá em casa, na nossa comunhão com Deus, na nossa leitura diária com a palavra de Deus. Nós precisamos de nos certificar se aquilo que eu aprendi na igreja é de Deus ou não. Porque pode acontecer estarmos a ser ensinados e doutrinados por pessoas que nas suas boas intenções pensam até que até estão a ensinar bem, mas podem nos estar a ensinar mal. E a palavra de Deus, a Bíblia, é que tem que ser a autoridade final da nossa vida. Eu posso ter uma ideia sobre o final do mundo. Eu posso até ter uma ideia porque vi filmes, ou porque alguém me contou, ou porque o pastor da minha igreja pensa que é assim. E às vezes nós damos como adquirido, como se aquilo fosse mesmo assim. Mas é engraçado que quando começamos a ler a Bíblia, vamos descobrir que afinal que aquilo que durante anos nos foi ensinado não é bem assim. Eu tenho um exemplo muito interessante que aconteceu na minha vida. Um dia há uns anos atrás, eu fui visitar uma cidade nos Estados Unidos que tem lá uma réplica do tabernáculo de Moisés, em tamanho real. E tinha lá o guia que estava a ensinar e a explicar tudo, desde os tecidos do tabernáculo, as estacas, etc. E quando chegou à vez de explicar as vestes do sacerdote, ele explicou aquilo tudo muito certinho, mas ele esqueceu-se, pensei eu, não é? De falar da corda que o sacerdote levava atada à cintura. Não vai ele morrer, e como só ele podia entrar lá uma vez por ano no Santo dos Santos, se ele morresse lá, ele era puxado com essa corda. E quando eu fiz a pergunta ao guia, o guia disse-me que não era bíblico, não existia tal corda, nunca existiu. Nunca nenhum sacerdote teve essa corda, e também nunca houve nenhum registro na Bíblia de que alguma vez algum sacerdote tenha morrido no Santo dos Santos. Bem, eu fui correr para o carro para procurar lá a tal passagem bíblica que eu supostamente achava que sabia. Porque andei na escola bíblica e me ensinaram isso na escola bíblica. E não é que ao fim de algum tempo de tanto procurar eu não encontrei nenhum versículo que viesse provar a minha teoria, a minha ideia, a ideia que tinha sido, digamos assim, formatada na minha mente por professores de escola bíblica. Pois é verdade, eu fiquei chocado. Fiquei chocado e ao mesmo tempo em alerta, e perguntei para mim mesmo, em que mais assuntos estarei eu enganado? Então eu fiz ali um juramento nesse dia. Eu disse assim a Deus: ó Deus, a partir de hoje eu não vou dar por garantido tudo aquilo que eu ouço de alguém a ensinar sobre a Bíblia. Eu próprio vou à Bíblia e vou-me certificar se aquilo que me estão a ensinar é verdade ou não. E, por incrível que pareça, tenho encontrado ao longo destes últimos anos tantos assuntos que eu estava enganado. Fui enganado, não porque alguém fizesse de propósito, mas fui enganado porque fui mal ensinado, porque eu não fui às Escrituras certificar-me se aquilo era mesmo assim ou não. E por isso os irmãos de Bereia, conforme eu mencionei há pouco, eles estão certos. Eles analisavam as Escrituras até ao pormenor. E é isso que nós temos que fazer também como cristãos. Não podemos acreditar, por mais respeito que você tenha pelo seu pastor, você tem que analisar as Escrituras. Pode acontecer que o seu pastor pode estar a pregar num dia de desinspiração. Pode estar a falar de coisas erradas e você não pode comer aquilo como dado
um dado garantido. Por isso é que a Bíblia é a autoridade final. E eu tenho encontrado tanto cristão que tem ideias formuladas sobre o fim do mundo, sobre a doutrina da salvação, sobre a doutrina do Espírito Santo, sei lá, tanta coisa que a Bíblia fala, e eles têm a mente cauterizada. E quando nós dizemos assim, mas a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia não diz, mas o meu pastor diz. Mas afinal você quer acreditar antes mais no seu pastor ou na Bíblia? Amados, a Bíblia é que é o prumo. A Bíblia é que é o árbitro. A Bíblia, a palavra de Deus é que decide. Se a Bíblia está a dizer uma coisa e se você acredita o oposto, quem é que tem que mudar? Adivinhe lá quem é que tem que mudar. Não é a Bíblia que vai mudar. Não é Deus que vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. Quem tem que mudar somos nós. Então, peço-vos, por favor, que vocês recebam esta exortação da minha parte como um alerta para você estar atento e, acima de tudo, leia a Bíblia, meu amado. Meu amado irmão e minha amada irmã, leia a Bíblia. Estuda a palavra de Deus. E nós temos um professor fantástico que se chama Espírito Santo. Deus te abençoe e até à próxima.